Boa noite, nós estamos aqui lutando com a tecnologia, né, para fazermos a nossa live, continuando o estudo do livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 7, a partir do versículo 4. Há 15 dias atrás nós começamos o capítulo 7, mas não terminamos. Então hoje a nossa pretensão é ir até o final, se tudo der certo, é claro, se a gente conseguir, porque tem bastante coisa para a gente ver no capítulo 7 de Apocalipse, né? Espero que agora o som esteja bom, né? Você consiga acompanhar, né? Espero que todos estejam conseguindo me ouvir, né? Os que estiverem ouvindo, por favor, se o som estiver ok, dá um sinal, por favor, para que a gente possa então corrigir se tiver algum defeito e assim então podemos transmitir conforme tem que ser, né? Então dá um joinha aí pra gente dizendo, olha, tá ok, pastor, o som tá legal, tá tudo jóia, né? Estamos ouvindo bem e assim vamos então com a nossa transmissão. Mas antes, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que nos abençoe e nos dirija nesse estudo. Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de juntos, ainda que pela distante, ó Deus, fisicamente, mas juntos, aqui através desses recursos da internet, mas muito mais do que qualquer recurso, nós estamos unidos a Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e agora unidos em torno da Sua Palavra. E na Sua Palavra agora, Senhor Deus, queremos meditar e aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Ajude-nos a compreender o texto sagrado, e assim a crer e a confiar e a obedecer também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, só recapitulando algumas coisas importantes aqui sobre os 3 primeiros versículos do capítulo 7 de Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse 7, ele contrasta-se com o Apocalipse 6. Em que ponto, especialmente? Os ímpios, lá no capítulo 6, lembre-se, é o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, que está sendo retratado aqui nesse texto. Então, no dia da vinda do Senhor, os ímpios, eles clamam aos montes para que caiam sobre eles, porque a ira do Cordeiro havia se manifestado ali, né? Lembre-se, o Cordeiro é o Senhor Jesus. Né? O capítulo 6, versículo 16 mostra isso. Na angústia, no desespero, eles queriam que os montes caíssem sobre eles na tentativa de se livrarem da desgraça que sobreveio a eles por conta da ira de Cristo. Mas nesse mesmo momento, nesse mesmo evento da história, a volta de Cristo, o que é terror para os ímpios, para o povo de Deus é alegria, e é a maior de todas as alegrias. É o dia que o Cordeiro vem buscar a sua igreja, é o dia que Cristo vem buscar a sua noiva. E por isso mesmo o contraste no capítulo 7 ele é completo. Mas antes da volta do Cordeiro, antes da volta de Cristo, a igreja de Cristo haverá de passar por severa tribulação, como nós vemos nesse texto. E assim, eu só lerei os 3 primeiros versos, porque depois você pode ir para a minha página no Facebook, no YouTube, e lá você encontrará a exposição dos 3 primeiros versículos. Então, vamos lá ler o texto, né? Diz assim, o versículo 1, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então esses 3 primeiros versículos eu já vi com você há 15 dias atrás, mas você pode ver lá na nossa página no YouTube, ok? Seguindo então, a partir do versículo 4 até o versículo 8 nós lemos. Então ouvi o número dos que, preste atenção, então ouvi, né, o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil,
da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000 e da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Foram selados 12.000. Consideremos aqui o verbo ouvir e selar. Esses dois verbos são importantes para entendermos esse trecho, o verbo ouvir e o verbo selar. Né? Por se tratar de uma visão, não deveria João ter visto em vez de ter ouvido o número? Obviamente, ele ouviu alguém pronunciar o número de 144.000 selados. Né? Ele ouviu. Né? A ideia aqui de ouvir, o verbo grego akouo, né? Que é o verbo para traduzir por ouvir, é mostrar, dar a conhecer o número dos eleitos, o qual é totalmente conhecido por Deus e um dia será dado a conhecer a todos os eleitos. Hoje, nós não sabemos quantos são os eleitos de Deus, quantos são salvos em Cristo Jesus. Nós não temos como saber. Né? Mas um dia, na glória eterna, haveremos de saber quem são os eleitos de Deus. Quem são esses 144.000? Veja bem, o número 144.000 não é literal. 139.999 mais um. Não, não é isso. O número 144.000 aqui é simbólico. Né? Nós, amilenistas, quando interpretamos o livro de Apocalipse, nós respeitamos o simbolismo do texto. Então o texto aqui, o número 144.000, é um número simbólico para falar da eleição, né? Dos eleitos de Deus. Ok? Bem, olha só que interessante. Eu vou citar aqui um gráfico, né? Depois você pode ver aqui na nossa apostila, que estará disponível para você baixar ali no nosso site, na nossa página no YouTube. Você pode baixar essa apostila completa lá. Né? Mas o número 144.000 é o resultado de... Então nós temos ali um gráfico no qual nós temos o número e o significado. Né? Por exemplo, o significado do número 144.000. 3 vezes 4 igual a 12. Por que 3 e por que 4? O número 3 ele se refere à Trindade Santa. No Apocalipse, sempre o número 3 aponta para a Trindade Santa. Né? E o número 4, ele aponta para a criação, para o universo, né? Os 4 cantos da terra, os 4 ventos, e assim por diante. Né? Então, o resultado de 3 vezes 4, 12, porque o número 12 é o número da eleição. Na Bíblia, o número 12 sempre está relacionado à eleição do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Né? A Igreja de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o número 12, ele é o símbolo da eleição. Tanto é que nós temos 12 tribos de Israel, nós temos 12 apóstolos, né? São números que apontam para a eleição. Né? E o número 1000, de onde vem o número 1000? O número 1000, como nós já vimos, ele simboliza a perfeição elevada à sua máxima excelência. Então, quando falamos da salvação de Deus, estamos falando de algo perfeito, pleno, completo. Então, quando aqui diz que salvos 12.000 de cada tribo de Israel, né, obviamente ali simbolizava simboliza todo o povo de Deus. Então, nós, hoje, a Igreja de Cristo, ela é chamada de o Israel de Deus. Ao passo que, no Antigo Testamento, Israel levava o nome de igreja. Né? Os termos congregação, assembleia, são termos que apontam para a igreja. Né? Para isso, eu sugiro você estudar o aliancismo. Lá no começo do nosso estudo de Apocalipse, eu fiz um breve apanhado sobre o aliancismo, o dispensacionalismo, e ali você pode, então, tirar suas dúvidas quanto a isso. Eu não vou ficar preso aqui, senão nós não conseguimos avançar no estudo, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é, o número 144.000 não significa um número literal, mas é o número que simboliza o número de todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, são os eleitos de Deus, e Deus conhece exatamente o número daqueles que lhe pertencem. Não entra um a mais, nem fica um para trás. Né? Fazendo até uma brincadeira aí com aquele livro Deixados para Trás, ninguém será deixado para trás. Né? E aqui, interessante a gente observar
que esse texto aqui, especialmente como eu já disse no estudo anterior, né, no versículo 1 a 3, esse texto mostra para nós que o dispensacionalismo, nesse sentido, ele se mostra falho, né, também, né, quando nós pegamos esse texto e vemos que a visão dispensacionalista, ela se mostra falha na interpretação do Apocalipse, né, o pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? Ele cai por terra, pois quando ele afirma que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação, aqui nós vemos justamente o contrário. Aqui nós vemos que os crentes permanecerão na grande tribulação. Mas o que importa é que eles trarão sobre si a marca de Deus, na sua testa estará o selo de Deus. Obviamente, também se trata aqui de uma linguagem figurada, apontando para a pessoa do Espírito Santo na vida das pessoas. Os servos de Deus, selados com o Espírito Santo, esse é o selo que a Bíblia diz que todo crente em Cristo Jesus tem. Veja Efésios 1, versículo 13. Todo o eleito de Deus, no momento em que ele é convertido a Cristo Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. E esse selo permanece com o crente por toda a sua vida, com o Filho de Deus por toda a sua vida, e não importa a luta que ele passar, a perseguição que ele sofrer, ele jamais perderá esse selo na sua vida, porque esse selo é a própria salvação. Não se perde a salvação, não se perde a bênção de Deus em decorrência da tribulação. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que perdeu a salvação, deixou de ser crente. Olha, ele não perdeu a salvação. Se ele deixou de ser crente, se ele se apostatou, é porque ele nunca foi, de fato, um servo de Deus. Porque se ele foi salvo em Cristo Jesus, ele jamais perderá a sua salvação. Ok? Então vamos em frente. Continuando aqui, lá no versículo, nós paramos no versículo 8, né? Ou do versículo 4 ao versículo 8, falando ali sobre os 144 mil. Mas aqui um pré-milenista poderia dizer o seguinte, né? Ou mesmo um pré-milenista histórico ou dispensacionalista, ele poderia dizer o seguinte, que o amilenismo cai por terra porque aqui não se fala dos crentes no Novo Testamento, mas só das tribos de Israel. Os 12 mil aqui são de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí então um pré-milenista nessa hora diz assim, viu só, o amilenista e o aliancista também, ele cai por terra nesse momento aqui, porque esse texto está falando dos selados de Israel. Por isso que eu ressaltei lá no começo que aquele título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca, ele é tendencioso e é perigoso, porque o texto não está falando só das tribos de Israel. Aqui não há dificuldade nenhuma para nós aliancistas e na ideia de que a igreja de Deus não nasce no Novo Testamento, a igreja de Deus nasce já no Antigo Testamento. Então, não só dos filhos de Israel propriamente dito, não dos judeus especificamente, mas estamos falando aqui dos filhos de Deus, daqueles que são os verdadeiros descendentes de Abraão, que são os descendentes pela fé, né? Então, aqui nós olhamos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento como uma peça só. Se você tiver aí em suas mãos a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, quando ela fala do pacto de Deus com o homem, no parágrafo 6, ela faz a seguinte observação, a seguinte afirmação, né? Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças nas quais este pacto é ministrado passaram a ser a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade e menor glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. Isto é o chamado o Novo Testamento. Agora, eu grifei essa frase, se você tiver em mãos aí você vai observar. Eu grifo a frase final. Não há, pois, dois pactos da graça, diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. As várias dispensações são duas, né? O Antigo e o Novo Testamento. Mas nós temos uma única aliança que tem que foi administrada de formas diferentes. Basicamente, no Antigo Testamento você tem ali a Páscoa e a circuncisão, e todo aquele ritual cerimonial levítico,
E no Novo Testamento você tem a Santa Ceia, que substituiu a Páscoa, e o batismo, que substituiu a circuncisão. E temos também a pregação da palavra, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo permanece, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que são duas dispensações ou uma aliança com duas administrações diferentes, né? Isso é o aliancismo. Já o dispensacionalismo vai dizer que são duas alianças e duas administrações diferentes, né? Mas o aliancismo entende que é uma única aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, ela é perpétua, é uma só aliança, perpassando todas as escrituras, Antigo e Novo Testamento, e duas administrações diferentes. Antigo Testamento, Páscoa e circuncisão, e Novo Testamento, batismo e Santa Ceia. Ok? Então, assim sendo, todas as tribos dos filhos de Israel, aqui são toda a igreja de Deus em todos os tempos, como fica evidente nos versículos seguintes. Vamos lá para o versículo 9 a 12. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 7, 9 a 12. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Como eu disse, então as 12 tribos de Israel, lá nos versículos 4 a 8, aqui é expandido para para uma numerosa multidão que ninguém podia enumerar, e ela era composta de todas as tribos, nações, tribos, povos e línguas. Observe o número 4 novamente, é o número da criação, né? Repetido aí. Novamente o texto está nos mostrando que não são apenas os crentes do Antigo Testamento que são salvos, mas também todos os servos de Deus de todas as épocas, de todas as eras, compõem então essa grande e numerosa multidão, né? Confirmando, versículo 9 e 10, confirmando o que for exposto acima, a saber que no número 144.000 é uma cifra simbólica que aponta para a totalidade do número dos salvos. No versículo 9, João diz, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, né? Isto nos mostra que a cifra lá, os 144.000, é simbólica. Porque se antes, como você poderia contar 144.000 e agora você não pode contar essa numerosa multidão, né? A seita testemunha de Jeová, as testemunhas de Jeová, nessa hora ela entra num conflito tremendo, né? O seu fundador, quando interpretou esse texto, disse que seriam salvos 144.000. Até que um dia ele se deparou que existiam mais de 144.000 adeptos à sua seita. E aí, o que fazer? Foi então que vieram com aquela interpretação esdrúxula de um novo céu e nova terra, sendo o novo céu e nova terra um lugar, um segundo escalão para fiéis de segundo escalão, ao passo que os 144.000 são os selectos que estão com Cristo na glória. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo e é uma interpretação totalmente equivocada das Escrituras. A Bíblia mostra para nós que onde Cristo está, todos nós estaremos com Ele. Todos os eleitos de Deus estarão com Ele. Ele falou, Ele próprio disse, onde eu estiver, estejam vós também comigo. Ele foi preparar-nos uma morada. E onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Não existe esse negócio de um grupo seleto num lugar, 144.000 num lugar e o restante em outro lugar. Não existe isso. O que existe é que todos nós estaremos com Cristo na sua glória, no novo céu, na nova terra. Eu até não tenho dificuldade de interpretar que essa terra, esse mundo será transformado, restaurado. Não tenho dificuldade com isso, porque eu vejo isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a afirmação dessa doutrina.
né? Nesse sentido, com muita cautela, eu diria que eles estão, o Testemunho de Jeová, acertaram, mas quando eles começam a acertar, eles erram de novo, né? Quando vem falar que há 144 mil num lugar especial, e o restante ficará no novo céu e nova terra, e quem não for Testemunho de Jeová, simplesmente vai desaparecer, vai ser desintegrado, né? Que é o tal aniquilamento dos ímpios. É difícil, quando a gente sai das Escrituras, é difícil a gente perceber e ter esperança em nosso coração, né? Mas eu não vou falar aqui desse Testemunho de Jeová, vamos voltar para o texto aqui, que é o que não importa, né? Assim como lá no versículo 1, a expressão depois disto, lá no versículo 1, aqui agora no versículo 9 aparece depois destas coisas, apontam para a concomitância dos eventos. Então veja bem, no momento em que Cristo estiver voltando, quando será esse dia, não sei, quisera eu que fosse hoje, né? Mas é Ele quem manda. No momento em que Cristo voltar, quando Ele voltar, no exato momento da sua volta, assim que os crentes em Cristo que estiverem mortos forem ressuscitados com corpos gloriosos, os que estiverem vivos serem transformados no abrir e fechar de olhos, e todos serem arrebatados, recolhidos à sua presença ali nos ares. Arrebatamento, já mostrei para vocês, arrebatamento não significa tirar secretamente, mas sim arrancar com força. Quando Cristo então arrancar-nos com força, todos os que estiverem transformados com corpos gloriosos para habitar a glória eterna, forem arrancados desse mundo, então acontece o juízo dos ímpios. Acontecerá o dia do juízo final. E nós estaremos ali com Cristo assistindo a tudo isso, né? Por isso que a Bíblia diz que nós julgaremos, reinaremos com Ele, né? Mas nós estaremos ali presenciando o julgamento dele contra os ímpios que passaram a sua vida zombando e desonrando ao nosso Deus, né? Vamos seguir em frente. João descreve então essa multidão inumerável com todos, com pessoas procedentes de todas as tribos, línguas, povos, nações, né? Observe o número 4, né? Relativo aí à criação, né? Mostrando assim que o caráter da salvação ele é universal, ou seja, Deus não veio salvar só um povo, Deus veio formar para si um povo composto de pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias. Isso que significa o termo universal, né? Quando nós falamos lá no credo apostólico, creio na Santa Igreja Universal, né? Universal significa, não aquela seita lá do Edir Macedo, tem nada a ver. Universal significa uma igreja composta de pessoas de todas as partes do mundo, né? De todas as partes do globo terrestre. Ok? E João continua dizendo que, como ele vai dizer lá no seu Evangelho, no capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É importante a gente entender a palavra mundo na teologia de João. João não está dizendo que Deus veio salvar todas as pessoas, não é isso. O nome disso é universalismo, isso é uma heresia. A salvação ela é universal, ela não é universalista, ela é universal. Universal no sentido de que Deus ele não amou só o povo de Israel, ele amou o mundo, ele amou as pessoas de todas as nações. Mas ele não amou todas as pessoas de todas as nações, como prega o arminianismo. Simples e drástico, né? Se Deus tivesse amado todo mundo, ninguém iria para o inferno. E as pessoas vão para o inferno porque são pecadoras e não foram resgatadas por Deus. Mas esse assunto eu entro em uma outra ocasião, se você tiver dúvidas sobre isso, numa outra ocasião eu posso trabalhar especificamente com você sobre essa questão da eleição de Deus, né? Vamos em frente. Essa multidão é descrita aqui como vestida de vestiduras brancas, o que indica santificação promovida pela salvação divina. A salvação nunca é produto da obra humana, mas sim é obra de Deus. Do começo ao fim, a nossa salvação é obra de Deus. É obra de Deus em nós. Salvação que não produz em nós santidade de vida não é a salvação que Deus realiza. Se você diz que é salvo, se você diz ter certeza da sua salvação, mas a sua vida não reflete santidade de vida, olhando para você não se vê santidade alguma,
Você continua o mesmo ímpio, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, com as mesmas vontades. Que conversão é mudança de vontade. É eu deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Cristo. É isso que ele disse. É isso que ele quer dizer com negar-se a si mesmo, tomar a cruz dia a dia e segui-lo. Então, se você não mostra santidade de vida na sua vida, questione a sua salvação. A salvação de Deus, que Deus realiza em nós, ela tem o propósito de nos fazer viver uma vida de santidade, nos preparando para a santidade da glória eterna. Aquele que começa em nós boa obra, né, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A Bíblia fala para nós também que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que Deus é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Ele me salvou, Ele me transformou, Ele me santifica, Ele me mantém santo, Ele me sustenta em suas mãos. E é por isso que eu tenho certeza da salvação. Porque não é uma obra que eu produzo, é uma obra que Deus produz em mim. Agora, olhando para a minha vida, eu não tenho visto essa obra sendo realizada, então de duas, uma. Ou eu não entendi a mensagem do Evangelho, ou pior ainda, eu não sou salvo, coisa nenhuma. Lembre-se, salvação que não santifica não é a salvação de Deus. Vamos em frente. As palmas que eles trazem aqui nas mãos, na visão que o João teve, né? Essas pessoas com palmas nas mãos, a palma é um símbolo da vitória de um general quando este regressava com seu exército triunfante de uma guerra. Esta multidão é vitoriosa por meio de Jesus. Lembra de Jesus na entrada triunfal? As pessoas espalhando mantos e palmas para Jesus passar? Ali eles estavam dizendo o seguinte: o nosso rei vitorioso está vindo. Né? Mas no final daquela semana ele foi crucificado. Mas preste atenção no dia da volta de Cristo. A multidão dos eleitos, salvos em Cristo Jesus, essa numerosa multidão, renderá a Ele todo louvor e apresentará palmas, ou seja, a glória a Ele, porque Ele é quem venceu. Lembre-se que esse é o ponto central do livro do Apocalipse. Apocalipse 17, 14, né, já falamos sobre isso quando nós começamos a estudar o livro, né? O versículo central do Apocalipse 17, 14 o versículo central do livro do Apocalipse é Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados e eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, esse é o assunto do livro do Apocalipse. Jesus vitorioso e essa multidão rendendo a Ele toda a glória, porque Ele venceu, e porque Ele venceu, nós também venceremos. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus. Bem, vamos em frente, continuando aqui. O clamor dessa multidão é um hino de louvor ao Senhor, exaltando-o como Salvador Supremo por meio de quem obtiveram a salvação. Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, lá na glória, nós passaremos toda a eternidade louvando e bendizendo a Deus, a cada instante, a cada minuto, embora lá não vai ter minuto, né? Mas o tempo todo nós estaremos lá na presença de Deus, louvando e bendizendo a Ele por gloriosa salvação que Ele realizou em nossa vida por meio de Jesus. O coração que é resgatado e redimido por Cristo, em momento algum vangloria-se da sua salvação. Pelo contrário, ele glorifica a Deus, ele se gloria em Deus pela sua salvação. Em momento algum o eleito vai dizer assim: eu fui eleito por Deus, eu sou um eleito de Deus porque eu sou bom. Alguém que fala uma idiotice dessas, uma sandice dessas, está longe de ser um salvo. Porque o salvo em Cristo Jesus, ele reconhece do começo ao fim que tudo na vida dele é obra de Deus. E toda a obra de Deus na vida dele tem o propósito de exaltá-lo, exaltar a Deus, de glorificar a Deus, através de tudo que é feito na vida do servo dele.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito é conformar-nos à imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, para que Cristo fique em destaque entre toda a irmandade dos cristãos, entre todos os seus irmãos, ele fique em proeminência, em destaque. É Cristo que tem que ser exaltado. Cristo exaltou o Pai e o Pai exalta a Cristo. E nós só podemos dizer que somos realmente salvos se a nossa vida for para exaltar a Cristo Jesus. E só exaltará a Cristo na glória eterna com palmas ali, né, rendendo a Ele todo louvor, aqueles que o fazem desde já nessa vida. Pense nisso. E antes, os verdadeiros servos de Deus, em vez de se vangloriar, eles, pelo contrário, eles veem a salvação como resultado do amor e poder de Deus. E por isso mesmo, esse povo redimido diz: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Né? Toda a glória pertence a Cristo Jesus. Todos os anjos estavam em pé, diz ali o versículo 11, né? Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça e a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Né? A oração, esse louvor começa com amém e termina com amém. Isso é um estilo bem característico dos judeus. No livro dos Salmos mesmo, nós temos lá os tais salmos de aleluia, que começam e terminam, ou terminam com a palavra aleluia. No caso aqui, a palavra amém. Amém significa assim seja, é verdade, né? Confirmamos isto. Né? Então eles unem-se ao coro majestoso da multidão dos salvos, unem-se às milícias celestiais, né? Todos os anjos, também os 24 anciãos, que aqui são chamados apenas de anciãos. Nós vimos lá no capítulo 4, versículo 4, que esses anciãos simbolizam todos os salvos, de todas as épocas. Né? E todos os seres celestiais, ou seja, os 4 seres viventes, ali simbolizam todos os seres celestiais, os querubins, serafins, né? Os arcanjos e anjos e tudo mais. Há uma inversão na ordem dos adoradores aqui, neste texto, em relação ao texto de Apocalipse 5. Ali em Apocalipse 5 nós vemos que a ordem dos adoradores é os 4 seres viventes, os anciãos, todos os anjos e, por fim, toda a criatura no céu e na terra, e debaixo da terra e do mar. Né? Só corrigir um erro aqui na nossa apostila já. E tudo que há neles. Você pode ver isso lá no capítulo 5, verso 13. Aqui no Apocalipse 7, verso 11, a ordem é justamente inversa. Né? Há também uma grande semelhança entre o cântico entoado no capítulo 5 e o que é entoado aqui nesses versículos, no versículo 12. Né? E assim, a junção do coro dos redimidos com os seres celestiais, temos aí o que nós chamamos de a maravilhosa adoração a Deus. Então nós vimos a grandiosa salvação, a maravilhosa adoração, e agora então na parte final do capítulo 7 nós temos a eterna comunhão. Então encerrando aqui o capítulo 7, vejamos aí a eterna comunhão. Versículos 13 e 14 dizem: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então vamos lá, versículos 13 e 14. Né? Os 24 anciãos, como eu disse, representam a totalidade da igreja de Cristo e de todas as eras. Mas então um dos anciãos, um ali dos crentes ali, um dos redimidos, então dirige a palavra a João. Né? Aqui um desses anciãos se dirige a João da mesma forma
como um outro ancião se dirigiu a ele, lá no capítulo 5, versículo 5, e faz a seguinte pergunta, da qual ele já sabia a resposta. Quem são estes e de onde vêm? Né? E logo em seguida, João lhe responde. Né? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Né? Com esta pergunta, este ancião não visava receber uma informação sobre algo que ainda ele não sabia, né? Mas sim o objetivo era chamar a atenção para aquela inumerável multidão que vinha em procissão, né? E se apresentar diante do trono de Deus. Né? Obrigado. Deixa eu pegar aqui uma água. Obrigado. Isso fica claro na resposta do próprio ancião, pois é ele quem diz quem são aqueles e de onde estavam vindo. Né? Saber, são estes os que vêm da grande tribulação. Mais uma vez aqui nós mostramos que a igreja passará pela tribulação. Nós estamos vindo da grande tribulação que se encerrou com o dia do juízo. Certo? Que tribulação é essa que se refere aqui? Não se trata de uma tribulação específica, limitada a uma época, como afirmam os pré-milenistas. Né? Trata-se de todo o sofrimento, a tribulação que a Igreja de Cristo enfrentou durante toda a sua peregrinação e existência, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Né? O que João estava vendo aqui o que João estava vendo aqui é momento descrito, é o mesmo que está descrito, meu irmão, é o mesmo momento que está descrito em 1 Tessalonicenses 4,17, quando a igreja de Cristo se encontra com ele nos ares e entra em sua glória. Obviamente que os detalhes, né, não se encaixam, né, mas a mensagem no geral, no seu escopo geral, é a mesma. Né, e nós devemos nos atentar a isso. O ancião então continua identificando-os como aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Bem, que a dona de casa sabe muito bem que sangue não alveja roupa alguma. Né? Se você sujar uma roupa branca de sangue, né, sua roupa branca, se você sujá-la de sangue, pode jogar fora. Dificilmente você tira a mancha de sangue. Obviamente, estamos aqui diante de mais uma outra linguagem, figura de linguagem. Né? O sangue de Cristo alveja as nossas roupas. Lembrando que roupa é uma figura de linguagem para mostrar as ações com as quais nos apresentamos diante de Deus, a nossa própria vida. E o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, purifica a nossa vida, santifica-nos na presença do Senhor, com o seu sacrifício. Em Apocalipse 6,11, os santos que debaixo do altar receberam trajes brancos, aqui eles lavaram e alvejaram suas vestes. Né? Não há nenhuma contradição das ações descritas nesses versos. Né? Alguém vai dizer assim, viu só? Lá em Apocalipse 6,11 fala que eles receberam trajes brancos. E aqui eles lavaram. Então a salvação não é obra, o homem não participa da salvação. Veja bem, eu costumo dizer que em se tratando da doutrina da salvação, nós somos monergistas. Em se tratando da doutrina da santificação, nós somos sinergistas. Qual a diferença de um para o outro? Na salvação há um só poder agindo, que é o poder de Deus. Monergismo, mono, e ergon, força, poder, monergismo, uma só força agindo, né? Enquanto que na nossa santificação há um sinergismo, há uma junção de forças, ou seja, o Espírito Santo age em nós, mas nós cooperamos com o Espírito Santo quando nos colocamos em obediência à palavra de Deus. Porque agora, vivificados por Deus, vivificados pelo Espírito Santo, nós temos condições então de responder a essa obra de Deus em nossa vida. Em Apocalipse 6,11, entendemos que é Deus quem faz essa obra de purificação. E aqui em 7,14, entendemos que
para que haja essa purificação é necessário haver confissão de pecados. Né? Quando nós estudamos a doutrina da salvação, da conversão, chegamos a esse resultado. Né? Todo aquele que confessar a Cristo como Salvador será salvo. Né? Confessar a Cristo como Salvador não é só dizer que Ele é Salvador, é também dizer, Senhor, eu sou um pecador e preciso da Tua salvação, dependo totalmente de Ti. Né? Eu abro mão de toda a minha autojustiça e confio somente na justiça de Cristo. Né? Quando o pecador chega a esse ponto, então ele faz a confissão para a salvação, para ser salvo. Né? Dizer que eles lavaram e alvejaram as suas vestes é o mesmo que dizer que eles confessaram seus pecados a Deus e também confessaram a Cristo diante dos homens. É o que se espera de um crente verdadeiro. O qual, né, no caso, o qual por meio do seu sangue, de Jesus Cristo, por meio do seu sangue, os purificou de todos os seus pecados. Veja 1 João 9. Essa purificação aponta para a justificação que Cristo efetuou no coração dos eleitos. Então, lembre-se disso. Continuando o versículo 15 diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esse versículo é lindo demais. Pode conferir isso lá em Êxodo 19, versículos 10 e 14. Da mesma forma, para comparecerem diante do Senhor na glória, os redimidos tiveram que passar pela purificação por meio do sangue de Cristo. Ninguém entrará na glória eterna se não for lavado e redimido no sangue de Cristo Jesus. É isso que os cristãos, quando eles dizem, né, você já foi lavado e redimido no sangue de Cristo, é com base nesse texto. Se nós não tivermos a nossa vida regenerada, transformada pelo sacrifício de Cristo, nós jamais entraremos na glória eterna. Cristo não veio para melhorar o seu caráter, Cristo não veio para fazer de você uma pessoa melhor, Ele veio para transformar a sua vida. Ele veio para transformar a sua vida. E se você não for transformado por Cristo, você não poderá entrar na glória eterna. Na expressão de dia e de noite, né, eles adoram a Deus de dia e de noite, acentua o caráter eterno e duradouro desse serviço. Né? A ideia aqui é justamente essa, não haverá interrupção nesse serviço de adoração a Deus. O céu não é um lugar de inatividade, como os incrédulos zombam. O céu não é um lugar de marasmo e de letargia. O céu é um lugar de atividade, a principal atividade que teremos nos céus é glorificar a Deus, é exaltar o Senhor. Essa é a principal atividade que teremos na glória eterna. Quando essa numerosa multidão serve ao Senhor, enquanto ela serve ao Senhor, aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essa construção, essa frase aqui é linda demais, essa verdade. Né? Ela carrega um significado, consigo uma verdade espetacular, a mais maravilhosa das Escrituras, sem dúvida alguma, no que diz respeito ao motivo que levou o Senhor Deus a nos amar tanto. Sabemos que o amor de Deus foi plenamente revelado na pessoa de Jesus, mas fica a pergunta, por que Deus nos amou tanto assim, a ponto de sacrificar seu Filho unigênito para nos salvar? É certo que jamais poderemos decifrar esse maravilhoso mistério em sua plenitude. O que levou Deus a nos amar tanto assim remonta aos tempos eternos, quando não existia coisa alguma no universo. Lá, no que os teólogos chamam de a eternidade passada, quando só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, vivia na mais profunda e perfeita comunhão, os três ali. Essa comunhão era algo tão extraordinário e maravilhoso que levou a Trindade a querer repartir conosco essa bênção, e por isso fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que dentre todas as coisas significa, nessa imagem e semelhança, significa a
ter a capacidade de relacionar com o Senhor na mais profunda e doce comunhão. Na teologia chamamos isso de a imanência da Trindade. Deus nos criou para repartir conosco o gozo dessa comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham desde toda a eternidade. Deus nos criou para desfrutar dessa comunhão, que nós não fazemos ideia de quão maravilhosa ela é. Por isso que o apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, lá na sua primeira carta ele diz que a nossa comunhão, falando dos irmãos, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Não tem essa de dizer que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com meu irmão. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, membro ali da mesma igreja que eu, se eu evito aquele irmão, se eu não tenho comunhão com ele, eu não estou em comunhão com Deus. E se eu não estou em comunhão com Deus, eu estou dando evidências de que eu não sou salvo. Veja como que isso é muito sério. Né? Mas continuando. Desde que o homem pecou, reiteradamente Deus vem ao seu encontro, tem vindo ao seu encontro, para resgatá-lo e restabelecer com ele a comunhão que um dia foi interrompida pelo pecado. Por essa razão, o maior desejo de Deus para conosco é que vivamos na mais plena e profunda comunhão com Ele. Você consegue imaginar essa verdade? Deus deseja ter comunhão conosco. Por isso mesmo Ele veio e nos salvou. E quantas vezes nós temos demonstrado não ter desejo algum de aumentar e intensificar essa comunhão com o Pai? O maior exemplo que nós temos para isso é o Senhor Jesus. Veja, de volta e meia ele deixava todo mundo ali, se retirava, ia para um canto, orar a Deus. Estar a sós com o Pai. Comunhão com o Pai. Todas as obras dele o tempo todo apontou para a glória do Pai. Assim também nós devemos ser nesse mundo. Mas o que quer dizer a palavra estender o seu tabernáculo? Ele estender o seu tabernáculo sobre nós. Significa morar debaixo da mesma tenda. É de onde vem a palavra ecumenismo, oikomenes, morar debaixo da mesma tenda. Hoje a palavra ecumenismo perdeu totalmente sentido. E de antemão já digo, eu não pratico ecumenismo. Nunca me convide para cultos ecumênicos, porque eu não vou. Eu não faço ecumenismo. Os membros da nossa igreja sabem disso. Mas a ideia aqui é justamente essa, é habitar debaixo da mesma tenda. Cristo veio e armou a sua tenda sobre nós. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou. O verbo habitar ali significa literalmente tabernaculou, armou a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Comparando essa declaração com os seguintes textos, veremos que há uma harmonia perfeita de vários textos bíblicos sobre essa verdade. Leia depois Levíticos 26, 11 e 12, Ezequiel 37, 26 e 27, Zacarias 8, 8, e Apocalipse 21, 2 e 3. Você vai ver essa ideia do tabernáculo de Cristo. Cristo armando o seu tabernáculo e todos nós ali com Ele. Habitando no mesmo lugar que Ele. Encerrando, nos versículos 16 e 17, vemos que nessa eterna comunhão com Deus, os crentes desfrutam das seguintes bênçãos. E vamos comparar essas bênçãos aqui descritas com as bem-aventuranças lá de Mateus 5. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Versículo 16. Nas bem-aventuranças nós lemos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. A fome e a sede, que se refere o texto aqui de Apocalipse 7, 16, é muito mais do que as necessidades fisiológicas do ser humano. Refere-se aqui especialmente à fome e à sede de justiça, uma vez que a grande tribulação descrita nesse texto, os crentes sofrem terrivelmente de uma injustiça por parte dos ímpios. E então eles esperam a justiça de Deus, esperam e têm fome e sede da justiça de Deus, e Deus fará justiça por eles. Eles não vivem vingando
o mal que lhe é feito. Pelo contrário, eles confiam no Senhor. No Antigo Testamento, nos Salmos, nós temos ali os salmos imprecatórios. Aqueles salmos em que o salmista diz assim: Senhor, esmague os filhos deles contra as pedras, contra a pedra, né? O sangue deles seja derramado. É uma linguagem pesada, né? A gente acha que ali o salmista está sendo vingativo. Muito pelo contrário. Ali o salmista está colocando nas mãos de Deus o seu desejo de justiça. Senhor, o Senhor vai fazer justiça por mim. Porque se eu fizer justiça, eu farei vingança, eu pecarei. Mas o Senhor não. Se o Senhor fizer justiça, a tua justiça é pura, é santa. E assim nós devemos agir hoje em dia. Em vez de sairmos por aí fazendo justiça com as próprias mãos, devemos confiar na justiça de Deus, porque Ele fará justiça por nós. Vamos em frente. No versículo 16 ainda diz: não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Né? Enquanto que sobre os ímpios, no dia do juízo, o sol lhes será um instrumento de sofrimento e pavor. Veja lá o capítulo 6, versículo 12. Sobre os crentes o sol não trará dano algum. Além disso, em Apocalipse 21, 23, vemos que o sol nem mesmo será necessário, porque o fulgor da glória de Cristo iluminará a cidade santa, a Nova Jerusalém. Continuando, versículo, ainda no versículo 16, diz assim: pois o cordeiro que se encontra, versículo 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Essas palavras aqui nos lembram o Salmo 23, no versículo 2 e 3, né? Onde o bom pastor guia as suas ovelhas para junto às águas de descanso. Né? Reportando-nos mais uma vez aqui as bem-aventuranças, onde diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 5 e 9. Aqui, ser manso e pacificador é o resultado de ser apacentado por Cristo. O manso e o pacificador, o manso de espírito, mansidão significa o poder sob controle. Você tem o poder de esmagar o outro, mas você controla esse poder, senão você não faz isso. Isso é ser manso. É o poder sob controle. É você ter o poder de passar por cima do outro e triturar ou tratorar o outro. Mas você não faz isso. Você se controla. Isso é ser manso e pacificador. Por quê? Quem recebeu a paz de Cristo em seu coração tem paz para dar. E espalha a paz por onde passa. Né? Não é uma paz aqui que significa apacentar pessoas que estão brigando apenas. Ou guerras, acabar com guerras. A paz aqui é justamente essa tranquilidade, essa serenidade na alma para enfrentar as piores intempéries da vida. Estamos vendo dias aí em que o povo está em pânico com esse coronavírus. E devemos tomar sim os cuidados, vamos tomar todos os cuidados com a higiene, com a saúde, vamos tocar a vida em frente e vamos confiar em Deus. Nós não temos controle de absolutamente nada, mas Deus tem o controle de tudo. Nós não vamos abusar da bondade de Deus, nós não vamos testar e nem tentar ao Senhor. Pelo contrário, vamos fazer a nossa parte. Confiar no Senhor também. E saber que uma hora ou outra, ou é o coronavírus, ou é um raio na nossa cabeça, ou é uma bala perdida, ou é um câncer, ou é um acidente de carro, ou será morte natural. Uma forma ou outra, um último dia chegará para todos nós. E nós devemos então confiar em Deus, fazer a nossa parte, tomar as precauções, não tentar a Deus, mas devemos confiar nele, saber que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E isso traz paz ao nosso coração, traz serenidade à nossa alma para enfrentarmos as piores dificuldades dessa vida. Vamos em frente. Terminando aqui, diz o verso, final do verso 17, né? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá em Mateus 5,4, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O consolo do crente começa desde já nesta vida, pela doce comunhão com Cristo. Contudo, este consolo será pleno na eternidade,
onde essa comunhão será também eterna e ininterrupta. Mas veja bem, se há promessa de consolo, é porque também há promessa de sofrimento. Não se consola quem não está sofrendo. Não existe consolo para quem não está sofrendo. Não existe remédio para quem não está doente. Não é necessário. Agora, se faz necessário o consolo que só Cristo pode dar, é porque neste mundo os servos de Deus passarão por aflições indescritíveis. Hoje em dia, as pessoas têm um medo do sofrimento, né? Fazem de tudo para amenizar a dor. É lógico, eu também não sou masoquista, eu também não gosto de sofrer. Porém, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida. Sofrer faz parte da vida. Mas só desfrutam o consolo de Deus aqueles que sofrem por causa de Cristo. Não se trata também de qualquer sofrimento, não. Né? A gente tem que sofrer por causa de Cristo. Se você está sofrendo por causa dos seus pecados, isso não é o que Deus quer, não. Sofrimento por causa de pecado, porque você fez escolhas erradas e agora está sofrendo as consequências disso, a única coisa que pode mudar essa situação é você arrepender-se do seu pecado e pedir perdão a Deus, mas não por causa do sofrimento que você está passando, mas por causa do seu amor por Deus. Peça perdão a Deus e ande na presença dele. Mas o sofrimento aqui é para aqueles que sofrem por causa de Cristo, pela honra de Cristo. A ligação de Apocalipse 7, 13 a 17 com o texto de Mateus 5 e 12, no qual estão descritas as bem-aventuranças, é impressionante, como já pudemos mostrar acima, né, agora há pouco. Mas podemos fazer ainda mais um paralelo. Por exemplo, lá em Apocalipse 7, 14, os crentes são descritos como aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por essa razão se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Em Mateus 5,8 nós lemos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As bem-aventuranças, lá em Mateus 5,8, a bem-aventurança ela resume Apocalipse 7,14. Né? Todas essas verdades expressam a eterna comunhão que Deus estabeleceu com seu povo. Que maravilha! Um Deus que busca ter comunhão conosco. Nosso Deus é maravilhoso. Aplicações, então, aqui, encerrando o nosso estudo, guardemos as seguintes verdades aqui. Primeiro, Deus conhece eterna e plenamente os que lhe pertencem. Ainda que sejam milhares de milhares, milhões de milhões, os seus eleitos, não entra nenhum a mais, nenhum a menos. E ele conhece todos intimamente. 2. A obra da salvação que Deus efetuou sobre os eleitos é livre obra da Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem ativa e efetivamente para isso. Por esta razão é impossível alguém que tenha sido salvo por ele perder-se ou perder a salvação. Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Terceiro, tudo o que Deus realiza em nossa vida aqui tem como alvo a eternidade, a glória por vir. 4, de todas as bênçãos que lá receberemos, certamente estarmos sob o tabernáculo eterno de Deus é a mais importante de todas. Estar na presença dele. O céu só é céu porque Cristo estará lá. Eu aprendi uma lição muito profunda na minha vida com o falecimento do meu pai e da minha mãe. Volta e meia eu tenho sentido, a gente sente falta. Tem dia que a saudade é tão forte, bate no peito. Às vezes à noite a gente sonha, acorda, aquela tristeza por não tê-los mais, mas ao mesmo tempo saber que eles estão com Cristo. Eu lembro que logo assim no começo ali nos dias ali que sucederam a morte deles, eu me peguei pensando assim, puxa vida, não vejo a hora de estar no céu para ver o papai e a mamãe de novo. Mas aí um dia eu parei e pensei sobre isso, mas espera aí, muito mais importante do que rever o papai e a mamãe será encontrar-me com Cristo.
Porque é Ele quem nos levará para lá. Foi Ele quem levou os dois e vai me levar também. Eu não posso perder de vista que tudo é por Cristo e é para Cristo, a glória é para Ele. O céu só é céu por causa de Cristo. Ainda que eu verei os meus queridos lá, mas o mais importante é que eu verei Jesus. E é isso que deve mover meu coração. Eu verei meu Mestre. Eu estarei frente a frente com meu Salvador. Glórias a Deus por isso. Por último, as bem-aventuranças de Mateus 5 são as características daqueles que são salvos. Porém, nessa vida, essas bem-aventuranças são um reflexo de que elas serão, do que elas serão na eternidade. As bem-aventuranças descrevem aquele que foi salvo por Cristo. As características daquele que foi salvo por Cristo. Mas aqui nessa vida, ainda são limitadas. Ainda tem as imperfeições, não por causa de Cristo, mas por causa nossa, por causa do pecado que reside em nós. Mas lá na glória eterna, essas características serão plenas. E lá nós veremos a maravilha da salvação que Cristo realizou por nós, de forma que nós poderemos ver os detalhes disso. E aí, então, louvarmos a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo por toda a eternidade, com toda a força do nosso ser e com toda a pureza que Ele efetuou em nós. Apocalipse 7 traz essa mensagem. Os 144.000 descrevem aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Eu encerro aqui fazendo a pergunta para você. Você é salvo por Cristo Jesus? Tudo isso que eu descrevi aqui sobre o céu é uma esperança para o seu coração? Ou você, quando ouve sobre isso, seu coração se enche de dúvidas e até mesmo fica angustiado por saber que você não tem nada disso? Cristo veio para salvar. Cristo veio para dar a salvação por meio do seu sacrifício. E se nesse instante você está entendendo o que eu estou dizendo e percebe que você precisa disso mais do que tudo, de qualquer outra necessidade que você tem, essa é a maior de todas, render-se a Cristo Jesus e ter no seu coração a certeza da salvação, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está fazendo a obra na sua vida. Continue. Se você precisar conversar comigo sobre isso, você tem o meu contato, você pode entrar em contato comigo, estarei à sua disposição. Ou então procure um outro servo de Deus para te orientar nesse processo. Mas lembre-se, tudo que você precisa saber está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E é daqui que você tem que tirar tudo o que você precisa para conhecer Jesus e para saber o que Ele tem para você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço por encerrar mais este capítulo de Apocalipse. Que benditas verdades nós encontramos aqui, Senhor. Precisamos de Ti. Preserve-nos firmes e confiantes no Senhor até o dia da volta de Cristo. Pedimos isso ao Senhor. Suplicamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe e obrigado pela sua participação. Até mais.